pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o terceiro vídeo da série de criação de uma infraestrutura de monitoramento usando o pfSense, Zabbix, AWS, entre outros softwares. No último vídeo eu falei sobre a criação de uma instância C2 na AWS, CentOS 7 e a configuração de Security Groups e abordei também outros assuntos relacionados à segurança desse ambiente. Então a ideia do vídeo de hoje é fazer a instalação do MySQL, do Zabbix e que com o SE Linux habilitado, então tem algumas configurações do SE Linux que eu vou fazer no vídeo de hoje também e que eu possa ao final do vídeo acessar o Zabbix via browser sem nenhum problema, conseguindo aí monitorar o Zabbix Server. Então eu vou fazer a atualização do sistema operacional. Eu segmentei em 10 vídeos porque muitas vezes alguém que não queira seguir a sequência de vídeos, queira apenas uma ajuda com a instalação do Zabbix ou a configuração do SE Linux, consegue aí procurar de forma segmentada sem ter que assistir o vídeo todo. Então aqui eu estou fazendo a instalação, o update do sistema operacional. Eu sempre executo primeiro, por uma preferência própria, a atualização do sistema operacional quando eu vou fazer uma instalação do zero, e a seguir eu vou instalar o Vim, que é o editor de texto, e o MariaDB, que é o serviço responsável pelo MySQL, que vai fazer a parte de banco de dados para os Zabbix no ambiente que nós vamos instalar no vídeo de hoje. Então, dando início, eu adiantei também aqui um pouquinho para deixar rápido a instalação do Vim e do MariaDB, e agora eu vou iniciar o serviço com o systemctl start MariaDB. Em seguida eu vou habilitar o serviço para que ele suba junto com o sistema operacional no boot e vou checar para ver se o serviço está rodando, para que eu possa dar início nas configurações iniciais do MariaDB. Geralmente, quando eu vou instalar o MariaDB ou MySQL, eu uso o MySQL Secure Installation. Vou usar ele agora para fazer as configurações iniciais de setup da senha do root, esse tipo de coisa. Isso facilita e economiza tempo se eu fosse fazer isso de forma manual. Então aqui eu vou chamar o sudo MySQL Secure Installation, vou dar Enter porque eu não tenho uma senha de root, vou dar Yes para colocar uma nova senha de root, e aqui vou confirmar a senha, vou remover o usuário anônimo, vou desabilitar o login de root remoto, vou remover a base de teste e vou dar um flush nos privilégios, e aqui eu estou em zabbix.com, vou clicar em download, em instalação de pacotes eu vou selecionar o ambiente que eu quero instalar, então eu quero instalar o Zabbix 4.4 no CentOS 7 usando MySQL. Quando você seleciona, ele já te dá todo o passo a passo, então também adiantei aqui a instalação porque você pode seguir esse passo a passo direto do site do Zabbix, que é intuitivo, e quando é do site do fabricante você pode confiar que geralmente a documentação é bem rica e não tem por que eu fazer outra coisa se não seguir o site do fabricante. Aqui em Create Database eu vou colocar um nome para a minha base de dados de pfSense Zabbix, fazendo referência aí à série. Aqui em privilégios que eu vou dar a essa base de dados, eu vou alterar aqui o privilégios on, colocando aqui o pfSense Zabbix, que é o nome da base de dados que eu vou usar, e o usuário que eu vou dar permissão nessa base de dados, eu vou colocar o pfzbx, fazendo referência novamente aí a pfSense Zabbix. Aqui em password eu vou colocar pfzbx também. O ideal é que no teu ambiente você coloque uma senha diferente para root e para esse usuário que você vai colocar para a base de dados, para que ele possa ser configurado no arquivo do Zabbix mais adiante. E aqui agora eu vou importar a base de dados que já vem aqui nos arquivos do Zabbix quando você faz a instalação. E aqui eu vou colocar aqui no MySQL-U, vou selecionar o usuário que eu criei, que é o pfzbx, -p para ele pedir o password, e aqui em qual base de dados que eu vou importar esse arquivo. Coloquei aqui o password pfzbx e ele demora um pouquinho, mas é uma coisa assim de 30 segundos e já está feita a importação da base de dados. Continuando a configuração aqui, seguindo pelo zabbix.com, eu tenho que editar o arquivo do Zabbix, colocando aí o db password,
no nosso caso, precisa colocar o password, o nome da base de dados, eu vou alterar também, porque eu criei o pfSense Zabbix. Isso tudo aqui é padrão, mas se você não tem familiaridade com esse tipo de instalação, como eu disse, acesse o zabbix.com, selecione a distribuição, se você vai usar CentOS ou se você vai usar Ubuntu, que vai facilitar aí a instalação para que você faça tudo certo. O ideal é que você faça esse processo com calma, com tranquilidade, para evitar que você esqueça de fazer alguma configuração e ao final do processo você não consiga utilizar os Zabbix aí via browser, porque o primeiro passo depois da instalação é acessar via browser para começar de fato as configurações de monitoramento dos Zabbix. Tem algumas configurações de PHP também que são necessárias a serem feitas. A configuração do time zone. Do time zone teve um problema esse ano que não teve horário de verão, então eu vou colocar aqui no time zone o América São Paulo, porém se você tiver algum problema com o time zone adiantado, não sei se isso já foi corrigido, você pode selecionar o América Fortaleza, se eu não me engano, que aí ele vai estar na data certa, no horário certo aí, sem o horário de verão. Mas eu vou colocar o padrão da instalação, que é América São Paulo. Feita a configuração, eu vou fazer o restart dos serviços do Zabbix Server, Zabbix Agent e do HTTPD, que é o Apache, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o MariaDB, que é habilitar os serviços para que eles subam junto no boot. Então, feita aqui as configurações da base de dados e dos Zabbix, eu já vou conseguir fazer o acesso via browser. E aqui ele fala que o passo G é você acessar o servidor, você pode acessar pelo nome ou pelo IP /Zabbix, é o que eu vou fazer agora. Vou colocar o IP que ele está pegando da instância da AWS, que é o 18.91.219.130 /Zabbix, e aqui eu já vou ter, eu vou diminuir um pouquinho aqui a resolução do browser, porque eu estou fazendo para ficar em 1080. E aqui eu tenho os próximos passos. Eu vou ter que configurar aqui a database, pode deixar 0 para o default. O database name eu vou colocar o pfSense Zabbix. O usuário eu vou colocar o pfSense ZBX, então uma coisa é amarrada com a outra. Lembre-se que você tem que anotar o usuário e senha que você anotou, você colocou para a base de dados que o Zabbix vai usar, e uma vez configurado, você vai usar o username admin com A maiúsculo e a senha Zabbix, e aqui eu já tenho a configuração feita do Zabbix, mas veja que o Zabbix Server não está rodando. Por que ele não está rodando? Porque o SE Linux está habilitado. Então geralmente o pessoal que está iniciando com o Zabbix, quando vai instalar no CentOS, não consegue monitorar o Zabbix Server porque o SE Linux está executando. Então você precisa fazer um filtro para que ele olhe no var/log/audit.log e com isso você consiga usar o audit to allow para poder permitir as funcionalidades do SE Linux para que o Zabbix Server execute. E também tem alguns booleanos, o SE Linux trabalha com booleano, que você precisa habilitar. Eu vou deixar tanto o comando do audit to allow quanto os booleanos na descrição do vídeo para que você consiga fazer com mais tranquilidade, talvez fique muito rápido. Veja que eu executei o filtro e aí depois eu coloquei o SE Model para poder executar de fato o que ele gravou dentro do com Zabbix Server zabbix-t.pp, e depois eu habilitei os booleanos. Com isso eu já vou conseguir ter o Zabbix Server executando. Talvez você precise, como eu vou precisar agora, executar mais de uma vez o comando, porque os serviços são dependentes um do outro. Então ele permitiu alguns serviços, o outro que deveria ser dependente não subiu, agora ele está tentando subir, não está conseguindo também. Então veja que o Zabbix Server não está sendo executado. Então eu vou executar novamente o filtro, vou usar o SE Model de novo para poder dar funcionalidade, para poder colocar isso
de forma funcional no SE Linux, não preciso habilitar novamente os booleanos e uma vez feito essa configuração eu consigo usar os ABICs com o SE Linux habilitado. Alguns administradores de rede geralmente desabilitam o SE Linux, eu acho que é uma funcionalidade importante de segurança e se ela existe eu acho que a gente deve usar. Eu sempre costumo usar os ABICs com SE Linux habilitado. Se você estiver tendo algum problema, você pode checar desabilitando temporariamente com o sudo set enforce 0, isso vai colocar o SE Linux no modo permissivo, ou se você não quer mesmo o SE Linux habilitado por algum problema, você vai acessar o sudo, faltou colocar o vim aqui para poder editar o arquivo, etc sysconfig SE Linux, e no SE Linux igual tá enforce, você pode colocar permissive, o permissive diferente do disable, ele também desabilita, só que ele mantém o login. E aqui uma outra dica, se os ABICs você não tiver conseguindo acessar, é que você olhe as regras de firewall. Veja que aqui eu não tenho nenhuma regra de firewall habilitada, então se você estiver usando o FireWD, por exemplo, você precisa permitir o acesso nos ABICs. Bem pessoal, essa é a missão do vídeo de hoje, que nós possamos chegar no final do vídeo acessando os ABICs via browser com SE Linux habilitado, fazendo todas as configurações. No próximo vídeo eu vou falar sobre a configuração do Cloudflare. Obrigado e até o próximo vídeo.